Olá, eu sou o pastor Clóvis e o texto para a nossa reflexão de hoje é com base no Salmo 32, um salmo de Davi que diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então eu quero pensar aqui sobre o remédio do perdão, a grande alegria que o perdão pode trazer ao coração do ser humano. Este é um salmo de Davi, também chamado de penitencial, ou seja, é onde Davi ele confessa os seus pecados e recebe o perdão. É um salmo que trata da bênção que é experimentada quando o pecado é perdoado, porque o pecado ele separa, amarra, escraviza e leva à morte. O perdão, ele faz o contrário, ele restaura, ele liberta, ele dá vida. Os primeiros 5 versículos, eles descrevem a bênção do perdão. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade, o pecado, o dolo é perdoado, é coberto. Por quê? Porque as consequências de um pecado não confessado, não perdoado, além do citado acima, ele causa doenças físicas de gemidos constantes, perde-se o vigor e a mão de Deus pesa. Deus abomina o pecado e o pecador que vive na prática do pecado. O ponto central desse salmo está no versículo 5. Davi decide não mais esconder, mas sim confessar os seus pecados, e Deus o perdoou. O próprio Davi diz no Salmo 145:8 que o Senhor é benigno e misericordioso, tardio em irar-se e de grande clemência. Não esconda os seus pecados. Se você fizer isso, você não tem vantagem nenhuma. O perdão cura, liberta, dá vida e alegria. Sendo assim, ou por isso, diante dos resultados da confissão ou da não confissão, os últimos versículos vão dizer que todo homem que teme a Deus deve suplicar o perdão enquanto ele pode encontrar, para que as águas profundas do pecado não o atinjam, mas que ele possa encontrar em Deus esconderijo, proteção, refúgio. Deus é quem nos livra e é Deus quem nos dá a alegria da libertação. Deus é quem nos instrui, Deus é quem nos aconselha a encontrar a verdadeira alegria por meio do perdão. Então, ele diz aqui no versículo 9, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento. Não espere o cabresto, não espere as consequências doloridas do pecado. É muito melhor viver livre e com alegria, e isso só é possível com a confissão dos pecados. Então, no versículo 10, olha o que acontece ao que não confessa. Diz, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. E olha o que acontece para com aquele que confessa os seus pecados. A misericórdia do Senhor o assistirá.
Então, se nós quisermos desfrutar da verdadeira alegria, nós precisamos confessar os nossos pecados. Quem confessa é justificado e, como consequência, se alegrará, se regozijará e exultará no Senhor, porque o seu coração foi purificado. O perdão é um remédio tanto para a alma quanto para o corpo.